Alô, pessoal. Feliz Ano Novo, feliz 2024. E eu queria convidar você para começar esse ano embarcando um novo projeto, que é a Academia Folha Política. Na Academia Folha Política a gente tem muito mais do que um curso que você faz e termina. A Academia tem o meu curso de Logopolítica, que é um curso contínuo. Tem também a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e vários outros materiais, e tudo isso forma um conjunto que é de reflexão, de formação pessoal, de preparação nossa para enfrentar todos os desafios da nossa política, do mundo, do Brasil, daquilo que está destruindo nossa liberdade, nossa esperança, e também, portanto, um projeto para reconstruir essa esperança a partir de toda uma análise da cultura ocidental, do nosso manancial de cultura que a gente não pode perder e que é o nosso grande arsenal para enfrentar tudo isso, desde Aristóteles, Platão, passando pelas epístolas de São Paulo, Santo Agostinho, até chegar aos nossos autores contemporâneos, analisando também o outro lado, os autores que estão aí programando o fim da dignidade humana e contra os quais a gente precisa combater. Então, esse é o projeto da Academia Folha Política. Se você quiser conhecer e entrar nessa aventura intelectual e pessoal, junto conosco, os links estão aqui na descrição do canal, e vamos em frente juntos. Espero contar com você lá. Um abraço. Então tá aqui. Já está compartilhado, já. Então, essa é uma CPI, cujo relatório foi apresentado em outubro de 2019, sobre práticas ilícitas no âmbito do BNDES. Tá? Já tinha havido uma CPI sobre o BNDES em 2018, essa aqui já era uma segunda CPI sobre o BNDES, essa agora fixada justamente nessa atuação no exterior. Então, só para ver aqui o índice, vamos ver aqui o índice do relatório da CPI, que tem, acho que umas 200 páginas. Né? Então, se trata, portanto, dos instrumentos de apoio via financiamento à exportação, né? Exatamente o tema que a BBC está perguntando, né? Através, né, de diferentes instrumentos, programas de financiamento à exportação, PROEX, né, Exim pré-embarque, Exim pós-embarque, seguro de crédito à exportação, etc. Né, além de instrumentos de apoio via mercado de capitais. Né, e eles começam com os indícios, né, colhidos, que, né, o sumário dá uma ideia do conjunto, depois a gente vai ver algumas coisas em detalhe. Né, onde você tem o favorecimento a países estrangeiros por alinhamento ideológico ou conluio para recebimento de propinas. Né. Não sei como é que esse relatório saiu, né? Quer dizer, na época, e é curioso, né, porque saiu numa época que se estimava que o Congresso não estava alinhado com o governo Bolsonaro, isso aqui já no governo Bolsonaro e tal, mas você vê que é um momento em que o Congresso não estava protegendo os agentes que fizeram tudo que fizeram no Brasil, tanto no domínio interno quanto no domínio externo. As pessoas, né, no Senado, no caso, estavam investigando isso aqui e produziram esse relatório, né, conseguiram produzir isso. Hoje seria impossível de se produzir esse tipo de relatório. Né? Mas tudo isso por quê? Porque havia, naquele momento, o sentimento de que, olha, as coisas estão vindo à luz, tem muita coisa que ainda não veio à luz na Lava Jato, mas a Lava Jato, né, estava em erupção ainda, né, estava produzindo lava e magma de corrupção, ou seja, trazendo à luz, né, esse magma de corrupção. Então você tinha ali um ambiente político que permitia, né, que se investigassem essas coisas, né, mas já meio que estava se fechando essa janela, tanto que essa CPI depois chegou, o relatório da CPI chegou no Ministério Público e não deu em nada, né, mas aqui estão as investigações feitas de maneira, a meu ver, muito competentes por essa
por essa CPI com base nesses indícios, né, que eles escolheram. Então, favorecimento a países estrangeiros por alinhamento ideológico ou conluio para recebimento de propinas. Não poupam palavras aqui para dizer do que se trata. Favorecimento de empreiteiras no financiamento da exportação de bens e serviços de engenharia, né? Favorecimento à empresa JBS nas operações de apoio via mercado de capitais. Né? Então, depois há modus operandi das empreiteiras, acordo de leniência da Odebrecht com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que é uma das fontes de informação, que ainda estão disponíveis, porque, né, o STF não conseguiu ainda, né, cancelar aquilo que a Odebrecht revelou ao Departamento de Justiça americano. Né? A imprensa brasileira, né, a esfera comunicativa no Brasil, que na verdade é uma esfera de censura, abafou isso, e abafa cada vez mais, então ninguém sabe que isso existe, mas, né, nos Estados Unidos isso não foi objeto de uma decisão como aquela no Brasil, que disse, olha, isso aí não aconteceu, não teve lava-jato nenhuma, não tem Odebrecht nenhuma, está tudo ok. Aí depois tem a hipótese investigativa, a gente vai ver um pouco disso, esses núcleos, né? O núcleo político, obviamente são os altos tomadores de decisão no Brasil, o núcleo externo, que são basicamente os mandatários e políticos estrangeiros que se beneficiaram desses esquemas, o núcleo estratégico, que é aquele que, digamos assim, desenhava as operações no dia a dia, o núcleo econômico, que é aquele que basicamente pagava, e o núcleo operacional, que é aquele que executava. E, enfim, vem todas as instâncias sobre isso e tal, todos os problemas que isso envolve. Tem depois todo um capítulo, né, sobre as investigações a respeito do apoio à JBS, né, com indício de danos ao erário brasileiro, e tudo com base em depoimentos, em provas colhidas pela CPI. Tá? Então, nós vamos ver aqui, rapidinho, alguns elementos aqui naquela parte só um segundinho, das empreiteiras, dos núcleos, tá? Só um segundo. Tem aqui. Né? Deixa eu mudar aqui para a gente ver melhor. Então, vamos ler um pouquinho aqui. Hipótese investigativa, né? Considerações iniciais. Então, os trabalhos foram avançando, né? E foi se construindo uma hipótese investigativa sobre a qual se passa a discorrer, né? E essa hipótese depois é verificada pelos indícios que eles escolheram. Então, diz aqui, né, segundo a hipótese investigativa da CPI-BNDES, inicialmente, membros do núcleo político, ou seja, né, alta cúpula do governo brasileiro, se articulavam com membros do núcleo externo para a viabilização de grandes obras de engenharia no exterior. Esses membros do núcleo externo são, basicamente, presidentes, mandatários estrangeiros. Né? Isso era a etapa 1. Né? Geralmente, tal articulação ocorria quando dos encontros entre membros do núcleo político e membros do núcleo externo, né? Em razão de visitas oficiais, né? Ou não, mas inclusive, então, visitas oficiais de Lula, basicamente. Né? Esses fatos aqui se referem ao governo Lula, mas também um pouco ao governo Dilma, então também pegaria o governo Dilma. Então, nesses encontros oficiais, né, ali à margem eram feitos acordos mediante os quais o mandatário, então, estrangeiro, garantia ao Brasil, ao mandatário brasileiro, que tal obra ficaria com uma empresa brasileira, né, e provavelmente se acertava aí um preço, né, um preço não só da obra, mas um preço para essa escolha. Então, vai ter aqui uma obra e tal, uma hidrelétrica, algo assim, vai ter uma licitação aqui, mas eu dou um jeito e tal, então a obra vai para a empresa X, aí no Brasil, né, só que eu quero tanto, é o que dizia o mandatário estrangeiro, e isso é o que era acertado, segundo essa hipótese investigativa, né, da CPI. Então, enquanto isso, membros do núcleo econômico, com auxílio do núcleo político, viabilizavam os contratos para essas grandes obras de engenharia no exterior com membros do núcleo externo, etapa 1, mediante
pagamento de propina, né? Então, a gente já começa você a envolver, então, realmente, né, já adiantei aqui, a transferência de dinheiro ilícito, né, de mãos aí, de recursos brasileiros, né, pertencentes ao povo brasileiro, para mandatários estrangeiros, para garantir que o Odebrecht, no caso, ou outras tivessem essas obras. Isso é de interesse Brasil, gera emprego, né? Nada que passe pelo crime pode ser de interesse dos brasileiros, né? Se alguma coisa está errada. Mas, além disso, poderia certamente imaginar que essas empresas teriam condições de concorrer limpamente nessas licitações e, né, ganharem ou não, né, dependendo da sua competência, né? Mas, não, o que acontecia é que elas ganhavam por causa dessa articulação política, e não só articulação política no papo, né, por causa do pagamento de propina. E essa propina, claro, enriquecia provavelmente mandatários na sua conta pessoal, mas enriquecia países, partidos e projetos políticos em países ligados ao Foro de São Paulo, direta ou indiretamente, né, porque tem países na África que não são propriamente do Foro de São Paulo, mas que são simpatizantes, certo? Então, enfim, vai se ver também que a parte da propina também ficava aqui dentro, né? Aqui dentro. Mas, bom, então, vencida essa primeira etapa, membros do núcleo político persuadiam membros do núcleo estratégico no sentido de que fossem atendidos os pleitos de financiamento propostos pelos membros do núcleo econômico, né? Então, o núcleo estratégico é aquele que realmente do qual dependiam as decisões de financiamento de exportação do BNDES, né? Então, o núcleo político, quer dizer, né, a alta cúpula do Brasil falava, pessoal aí que participa das reuniões do BNDES e tal, vocês têm que aprovar isso aqui. Mas está meio esquisito esse projeto. Não interessa, vai ter que aprovar, né? Então, os membros do núcleo econômico se articulavam com membros do núcleo estratégico, geralmente mediante pagamento de propina, para que pleitos de financiamento fossem aprovados, né? Aqui o núcleo econômico basicamente são as empresas, né? São as empresas, o núcleo econômico são elas, e elas então chegavam nos funcionários dos quais dependiam a aprovação, dos quais dependia a aprovação dos financiamentos, e né, facilitava as coisas, como diz aqui, mediante pagamento de propina. Tá? Isso é a hipótese investigativa. E, por fim, membros do núcleo econômico e membros do núcleo estratégico pressionavam membros do núcleo operacional para que os financiamentos fossem liberados tempestivamente, né? Aí o operacional é mais o pessoal que está na ponta da linha ali, realmente fazendo ali as transferências, né? E muitas vezes, então, até se dava diretamente essa pressão, se dava pela interferência direta de membros do núcleo político, né? Então, vamos ver. Núcleo político. Compuseram o núcleo político os responsáveis por ditar as diretrizes, em última instância, da política oficial de incentivo à exportação, né? A saber, né, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e os ministros que atuaram como seus prepostos. Estou lendo aqui da CPI do BNDES, tá? No capítulo da hipótese investigativa. Então, aqui você tem, portanto, né, no núcleo político, na alta cúpula, os né, presidentes, os dois presidentes aí dos mandatos do PT e ministros dessa área, né? O núcleo externo eram os chefes de governo de países ideologicamente afinados, né, com um grupo político que à época governava o Brasil, né? Por exemplo, Cuba, Venezuela, Angola, a exemplo, né? Não uma lista exaustiva, Moçambique, Argentina, Equador, tá? Tem pelo menos 2 países que foram vítimas, digamos, desse tipo de esquema, comandado a partir do Brasil, que não estão aqui porque não eram diretamente alinhados, mas que são Colômbia e Peru, né? Mas tanto Colômbia quanto Peru, a partir da Lava Jato, instauraram suas próprias lava-jatos para identificar tudo o que aconteceu em termos de propina canalizada através das construtoras brasileiras, né?
o Brasil ficou com um nome totalmente sujo nesses países, nesses outros aqui também, mas justamente porque eram países que não eram, nessa época, alinhados ideologicamente, mas ainda assim, né, o Odebrecht chegava, enfim, e outras, pela hipótese investigativa, né, as construtoras chegavam, né, pagando propina financiada pelo BNDES, e com isso ganhavam a adesão de pessoas, mesmo não sendo dos partidos de esquerda, nesses países, mas com isso conseguiram corroer a estrutura política desses países. O que você observa, por exemplo, no Peru, é que acho que o Peru tem 5 ou 6 ex-presidentes presos por corrupção, né? Não sei se todos, mas a maior parte deles oriundos dessa lava-jato peruana, né? Vários deles sofreram impeachment, né? Vários deles pesadamente acusados e com provas de corrupção. A Odebrecht chegou a ser a maior companhia do Peru, né? Não a maior companhia estrangeira, a maior companhia, né, do Peru, a Odebrecht do Peru, ou seja, né, a filial peruana da Odebrecht brasileira, era simplesmente a maior empresa num país importante, né, a República do Peru. Então, vocês imaginam o poder financeiro que eles tinham e o poder de se inserirem nos meios políticos e corroerem realmente os meios políticos, né? Na Colômbia, algo semelhante, né? E não diretamente com presidentes, porque os presidentes, pelo menos os que realmente lutaram contra o narcotráfico na Colômbia, Pastrana e Uribe, que foram os determinantes para que a Colômbia vencesse o narcotráfico, agora tudo voltou atrás, né? Mas esses presidentes nunca abriram espaço para esse tipo de manobra, mas as manobras foram feitas por baixo, né? Tinha a famosa ligação da mesada que a Odebrecht pagava para a FARC, né? Os antigos guerrilheiros da Colômbia, que depois se tornaram um partido político. Então, a Odebrecht e outras companhias que atuaram lá, aparentemente entraram ali favorecendo esses grupos políticos, né, que de alguma maneira são associados à guerrilha e ao narcotráfico. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui